Hoje eu vim compartilhar aqui com você o discurso de formatura que o Steve Jobs fez em 2005 para a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Esse discurso eu compartilhei aqui já algumas dicas, algumas sacadas, lições que eu tirei dele, e eu estudei a primeira vez ele no curso de inglês que eu faço. E assim, eu achei sacadas extraordinárias nesse discurso de formatura do Steve Jobs, lições sobre intuição, sobre a vida, sobre confiar no processo, no invisível, em Deus, em tudo isso. E toda vez que eu ouço esse discurso, estudando o mesmo texto, eu tiro uma sacada diferente, eu vejo o quanto ele tem conhecimentos realmente que valem a pena ser ouvidos. Por isso eu resolvi compartilhar com você aqui hoje o discurso para que você possa tirar suas próprias lições, para que você possa ouvir quando quiser e possa tirar suas próprias lições. Como eu falei, é muito enriquecedor realmente. Então eu vou compartilhar com você aqui a tradução desse texto para que você possa ouvir. Eu espero que ele contribua para a sua vida tanto quanto ele contribui para a minha. Então, bora lá. Eu tenho a honra de estar com vocês hoje para a cerimônia de formatura de uma das melhores universidades do mundo. Verdade seja dita, eu jamais me formei na universidade, e isso é o mais perto que eu já cheguei de uma formatura universitária. Hoje eu quero contar a vocês 3 histórias da minha vida. É só isso, nada demais, apenas 3 histórias. A primeira história é sobre conectar os pontos. Após os primeiros 6 meses, eu abandonei a Universidade de Reed. Mas depois disso eu fiquei mais 1 ano e meio aproximadamente como visitante, antes de eu realmente sair e abandonar a faculdade de vez. Então, por que eu abandonei? Isso começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma estudante de graduação jovem e solteira, e ela decidiu me colocar para adoção. E ela queria muito que eu fosse adotado por pessoas que tivessem uma graduação universitária. Então, tudo estava totalmente preparado para ser adotado após o nascimento por um advogado e sua esposa. Mas o problema é que quando eu nasci, eles decidiram no último minuto que eles queriam realmente uma menina. Então, meus pais, que estavam em uma lista de espera, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: "Nós temos um bebê menino inesperado aqui, vocês querem ele?" E eles disseram: "Claro!" Minha mãe biológica descobriu mais tarde que minha mãe nunca tinha se formado na universidade e que meu pai jamais tinha se formado sequer no ensino médio. Ela se recusou a assinar os documentos finais da adoção. Ela cedeu somente alguns meses depois, quando meus pais prometeram que eu iria para a universidade. Isso foi o começo da minha vida. E 17 anos depois, de fato, eu realmente fui para a universidade. Porém, ingenuamente, eu escolhi uma universidade quase tão cara quanto Stanford. E todas as economias dos meus pais, que eram da classe trabalhadora, estavam sendo gastas na mensalidade da minha universidade. E depois de 6 meses na universidade, eu não conseguia ver valor naquilo. Eu não tinha ideia do que eu queria fazer com a minha vida. E nenhuma ideia de como a universidade iria me ajudar a descobrir isso. E lá estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais tinham economizado a vida toda deles. Então eu decidi abandonar a universidade e acreditar que tudo iria terminar bem. Foi muito assustador na época, mas olhando para trás, foi uma das melhores decisões que eu já fiz. No minuto que eu abandonei a universidade, eu pude parar de fazer as aulas obrigatórias que não me interessavam e começar a visitar aquelas que pareciam muito mais interessantes. Não foi nada romântico. Eu não tinha um quarto para dormir, então eu dormia no chão, nos quartos dos amigos. Eu devolvia garrafas de Coca-Cola pelos depósitos de 5 centavos para comprar comida. Todos os domingos eu andava 7 milhas pela cidade para conseguir uma boa refeição pelo menos uma vez na semana no templo Hare Krishna. Eu amava isso. E muitas das atividades que eu me envolvi, seguindo apenas minha curiosidade e intuição, acabaram sendo de grande valor no futuro. Deixe-me dar a vocês um exemplo. Olha só, a Universidade de Reed, naquela época, oferecia talvez as melhores instruções de caligrafia do país. Em todo o campus, todos os cartazes, toda a etiqueta, em toda a gaveta, era lindamente escrita com caligrafia manual. E como eu tinha abandonado a universidade e não precisava fazer as aulas normais, eu decidi fazer uma aula de caligrafia para aprender como fazer isso. Eu aprendi sobre as famílias tipográficas, sans serifa ou sem serifas, enfim, sobre variar as quantidades de espaço entre diferentes combinações de letras, sobre o que faz uma ótima caligrafia ser ótima. E era bonito, era histórico, era artístico, era sutil, de uma maneira que a ciência não conseguia capturar. E eu achei aquilo fascinante.
Só que assim, nada disso tinha nem sequer uma esperança de ter qualquer aplicação prática em minha vida. Mas 10 anos depois, quando nós estávamos projetando o primeiro computador Macintosh, isso tudo voltou para mim. E nós projetamos tudo isso no Mac. Foi o primeiro computador a ter uma linda tipografia. Se eu nunca tivesse feito aquele curso na universidade, o Mac jamais teria tido múltiplas famílias tipográficas ou fontes espaçadas proporcionalmente. E uma vez que o Windows simplesmente copiou o Mac, é provável que nenhum outro computador pessoal teria ela. Se eu não tivesse abandonado a faculdade, tivesse visitado aquelas aulas de caligrafia, os computadores pessoais poderiam não ter a maravilhosa tipografia que eles têm. Claro que era impossível conectar os pontos olhando para frente quando eu estava na universidade. Novamente, você não consegue conectar os pontos olhando para frente. Você só consegue conectá-los olhando para trás. Então, você tem que confiar que os pontos vão de algum modo se conectar no seu futuro. Você tem que confiar em algo, acreditar em algo. Seu instinto, o destino, a vida, o karma, o que for. Porque é acreditar que os pontos irão se conectar no futuro que lhe dará confiança para seguir o seu coração, mesmo quando isso leva você para fora do caminho, muitas vezes trilhado. E fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perda. Eu fui sortudo. Eu encontrei o que eu amava fazer cedo na vida. O Oz e eu começamos a Apple na garagem dos meus pais quando eu tinha 20 anos de idade. Nós trabalhamos duro e em 10 anos a Apple tinha crescido de apenas nós dois em uma garagem para uma empresa de 2 bilhões de dólares com mais de 4 mil funcionários. Nós tínhamos acabado de lançar nossa melhor criação, o Macintosh, um ano antes, e eu tinha acabado de completar 30 anos, e então eu fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que você mesmo começou? Bem, conforme a Apple cresceu, nós contratamos alguém que eu pensei que era muito talentoso para administrar a empresa junto comigo. E mais ou menos durante os primeiros anos, as coisas deram muito certo. Só que aí as nossas visões de futuro começaram a divergir muito. E aí, por conta disso, nós tivemos um desentendimento. E quando isso aconteceu, nosso conselho de diretores ficou do lado dele. Então, eu, com 30 anos, estava fora. E bem publicamente fora. O que tinha sido o foco de toda a minha vida adulta tinha acabado e foi devastador. Eu realmente não soube o que fazer por alguns meses. Eu senti que eu tinha decepcionado a geração anterior de empreendedores, que eu tinha deixado cair o bastão quando ele estava sendo passado para mim. Eu me encontrei com David Packard e Bob Noyce e tentei me desculpar por estragar tanto as coisas. Eu era um fracasso completamente público e até mesmo eu confesso que pensei em fugir do Vale. Aqui só um adendo, ele está falando do Vale do Silício, tá? Mas algo lentamente começou a ficar claro para mim. Eu ainda amava o que eu fazia. A série de eventos na Apple não tinha mudado isso nem um pouco dentro de mim. Sim, eu tinha sido rejeitado, mas eu ainda estava apaixonado. E assim eu decidi começar tudo de novo. Eu não percebi isso na época, mas acabou que ser demitido da Apple foi a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela leveza de ser um iniciante novamente. Menos certo, sobretudo, e isso me libertou para entrar num dos mais criativos períodos da minha vida. Durante os próximos 5 anos, eu comecei uma nova empresa chamada Next e uma outra empresa chamada Pixar. E eu me apaixonei por uma mulher incrível que se tornaria minha esposa. A Pixar seguiu em frente e criou o primeiro longa-metragem animado por computador do mundo, o Toy Story. E agora é o estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. E em uma memorável série de eventos, a Apple comprou a Next e eu retornei para a Apple. E a tecnologia que nós desenvolvemos na Next está no coração, no cerne do atual renascimento da Apple. E Lorraine e eu temos uma família maravilhosa juntos. Eu tenho muita certeza de que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi um remédio com gosto muito ruim, mas eu creio que o paciente precisava. Às vezes a vida vai acertar você na cabeça com um tijolo. E eu estou convencido de que a única coisa que me manteve seguindo em frente foi que eu amava o que eu fazia. Ou seja, você tem que encontrar algo que você ama. E eu não falo somente sobre o seu trabalho, mas também para os seus parceiros, para as pessoas que você tem na sua vida. Seu trabalho vai preencher uma grande parte da sua vida. E a única maneira de você estar verdadeiramente satisfeito
É fazer aquilo que você acredita ser um ótimo trabalho. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Se você não encontrou isso ainda, continue procurando. Não se acomode, não aceite menos que isso. E assim como todos os assuntos do coração, você saberá quando você encontrar isso. E como qualquer ótimo relacionamento, isso simplesmente fica cada vez melhor conforme os anos passam. Então, continue procurando, não se acomode. Então, minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, eu li uma citação que era mais ou menos assim: se você viver cada dia como se fosse o último, algum dia você estará com certeza muito certo. Isso me causou uma impressão. E desde então, pelos últimos 33 anos, eu olhei no espelho toda manhã e perguntei a mim mesma: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu iria querer fazer o que eu estou prestes a fazer hoje? E sempre que a resposta era não, por muitos dias em sequência, eu sabia que precisava mudar alguma coisa. Lembrar que eu estarei morto muito em breve é a ferramenta mais importante que eu já encontrei para me ajudar a fazer as grandes escolhas da minha vida. Porque todas as expectativas externas, todo orgulho, todo medo de constrangimento ou falha, essas coisas simplesmente desaparecem diante da morte, deixando somente o que é verdadeiramente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor coisa que eu conheço para evitar a armadilha de pensar que você tem algo a perder. Você já está pelado, não há razões para você não seguir o seu coração. Ou seja, você não tem nada a perder. Então, cerca de um ano atrás, eu fui diagnosticado com câncer. Eu fiz uma ultrassom às 7h30 da manhã e no ultrassom claramente mostrou um tumor no meu pâncreas. E eu nem mesmo sabia o que era um pâncreas naquela época. Os médicos me falaram que era quase certamente um tipo de câncer que é incurável e que eu deveria esperar viver não mais que 3 a 6 meses. Então, meu médico me aconselhou a ir para casa e começar a organizar as minhas coisas. Ou seja, esse é o código médico para te dizer: prepare-se para morrer. Isso significa dizer para seus filhos tudo o que você pensou que teria pelo menos 10 anos para dizer a eles em alguns meses. Significa garantir, certificar de que tudo está cuidadosamente ajustado e finalizado, de modo que será o mais fácil possível para sua família. Ou seja, significa dizer adeus. Eu convivi com aquele diagnóstico o dia todo. Mais tarde naquela noite, eu fiz uma biópsia, onde eles enfiaram um endoscópio na minha garganta, através do meu estômago até os meus intestinos. Colocaram uma agulha no meu pâncreas e coletaram algumas células do tumor. Eu estava sedado, mas minha esposa que estava lá me falou que quando eles visualizaram as células em um microscópio, os médicos começaram a chorar. Porque acabou sendo uma forma muito rara de câncer pancreático que é curável com cirurgia. Então eu fiz a cirurgia e graças a Deus eu estou bem agora. Isso foi o mais perto que eu estive de encarar a morte. E eu espero que seja o mais perto que eu chegue por mais algumas décadas. E tendo passado por isso, eu posso agora dizer para vocês com um pouco mais de certeza do que quando a morte era um conceito útil, porém puramente intelectual. Ninguém quer morrer. Até mesmo as pessoas que querem ir para o céu não querem morrer para chegar lá. E ainda assim, a morte é o destino que todos nós compartilhamos. Ninguém jamais escapou dela. E isso é como deveria ser, porque a morte é muito provavelmente a melhor invenção da vida. Ela é o agente de mudança da vida. Ela remove o velho para dar espaço ao novo. Exatamente agora, o novo são vocês. Mas algum dia, não muito longe de agora, você irá gradualmente se tornar velho e será removido, retirado. Desculpe por ser tão dramático, mas é totalmente verdade. Seu tempo é limitado, então não desperdice vivendo a vida de outra pessoa. Não se aprisione por dogmas, que é viver com os resultados do pensamento de outras pessoas. Não deixe o ruído das opiniões dos outros abafar a sua própria voz interna. E o mais importante, tenha coragem de seguir seu coração e sua intuição. Eles de algum modo já sabem o que você verdadeiramente quer se tornar. Todo o resto é secundário. Quando eu era jovem, havia uma incrível publicação chamada O Catálogo de Toda a Terra, que é uma das bíblias da minha geração. O catálogo foi criado por um camarada chamado Stuart Brand, não muito longe daqui, em Melon Park. E ele deu a vida àquele catálogo com seu toque poético. Isso foi no final dos anos 60, antes dos computadores pessoais e da editoração eletrônica começar. Era tudo feito com máquina de escrever, tesouras e câmeras Polaroid. Era mais ou menos como um Google em formato de livro de capa mole, uma brochura, 35 anos antes do Google realmente nascer.
Era idealista, transbordando com ótimas ferramentas e grandes noções. Stuart e sua equipe publicaram diversas edições de O Catálogo de Toda a Terra. Então, quando ele tinha chegado ao seu final, eles publicaram a última edição. Era meados dos anos 70 e eu tinha mais ou menos a idade de vocês. Na contracapa da edição final deles, tinha uma foto de uma estrada rural, daquele tipo de estrada que você poderia encontrar assim mesmo se você fosse muito aventureiro, pedindo uma carona por aí. E abaixo da foto estavam essas palavras: continue com fome, continue tolo. Foi a mensagem de despedida deles, conforme eles anunciavam o término. Continue com fome, continue tolo. E eu sempre desejei isso para mim mesmo. E agora, conforme vocês se formam para um novo começo, eu desejo isso para vocês. Continue com fome, continuem tolos. Muito obrigada a todos vocês. Gente, é isso. Eu espero muito que esse vídeo tenha contribuído com a vida de vocês. Ouçam mais vezes esse discurso de formatura do Steve Jobs, porque cada vez que eu ouço, eu pego uma sacada diferente, eu pego um aprendizado diferente e vai criando mais conexões dentro de mim a cada vez que eu ouço, porque é muito rico, muito rico. Então, cada detalhe, às vezes, vai te dando uma conexão a cada vez que você ouve, tá? Então, eu espero muito que tenha contribuído com a sua vida, da mesma forma que contribui com a minha. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo do vídeo e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau. Eu sou muito grata por no dia que eu abri o YouTube, que eu tava procurando sobre técnica de 3x3 e eu vi você. Eu me identifico com você, sabe? Eu gostei do seu jeito, pô, você é muito legal, você é atenciosa. E muito obrigada pelas suas mensagens que você responde, você ajuda as pessoas. Tô me sentindo muito bem. Eu só não pude ainda imprimir o caderno. Eu pego, olho no celular e escrevo no caderno à parte, entendeu? E vou fazendo. E eu tô gostando muito, cara, essa semana abriu muitas portas pra mim. Eu tava um tempão sem trabalhar, desde abril do ano passado. Aí eu já comecei a trabalhar hoje porque eu vendo sacolé gourmet. E também faço crochê. Aí essa semana foi tudo assim. Abriu as portas do meu crochê. Hoje eu materializei a 4ª encomenda pra esse mês. Tô com abundância de encomenda. Ai, tô amando, tô muito feliz. Gratidão, tá? Gratidão por você, gratidão por você nos ajudar. Você também quer ter resultados como esse? Coloque em prática o passo 3 da Lei da Atração com o caderno da permissão. 30 dias para mudar sua vibração, atrair o que deseja e fazer a permissão uma prática constante na sua vida. Adquira o seu no link da descrição do vídeo.